Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco no decorrer de todos esses programas. Você pode entrar em contato conosco através do Facebook, lá dar suas opiniões, sugestões, também através do Sicom. Está aparecendo aí na sua tela. Não deixe de participar conosco. Continue mandando as suas sugestões, como tem feito sempre. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Muito bem-vindo, Rubens. Obrigado, Querela. Como é que vai? Tranquilo. Então tá, isso aí. Feliz? Isso é importante. Né, com novas listas por aí, política fervendo. Isso é importantíssimo, a questão da investigação, mas a gente nunca pode esquecer que a punição só vem ao final de um processo de investigação, de verificação de responsabilidade. Então a gente tem que manter a calma, estar atento, sim, à questão política, mas isso também implica na gestão nossa mesma, né? Tem muita gente que, o político isso, o político aquilo, mas foi ele que elegeu. Tem razão. Ele se identificou de alguma forma com aquele determinado candidato, aquele candidato não necessariamente é o vilão. Perfeitamente. Não estou aqui para passar a mão em ninguém, não. Eu acho que aquele que cometeu irregularidade, ele tem que responder. Eu acho que um dos grandes pontos que nós vamos discutir no futuro bem próximo aqui no nosso país é a questão de como financiar campanhas, né? Nenhuma campanha é feita sem recurso. E aí nós precisamos entender o que nós vamos programar com uma nova lei, com uma nova regra, para tentar entender, afinal de contas, todo o dinheiro que o empresário ele efetivamente coloca para apoio é um dinheiro que não vai ter legalidade, é uma questão que precisa tomar muito cuidado. Será que é um avaliar. dinheiro maldito, né? Então. Ou, por outro lado, na reforma política, será que a gente não tem que depurar essa enorme quantidade de partidos que nós temos? Não há tantas ideologias. Não, então. Né? Então, não dá. Não dá. Tem mais partidos do que ideal, na verdade. Então, a concentração eu acho que é muito importante para fortalecer esses mesmos partidos. Pois é. E aí você pode falar em lista ou em coisa parecida, né? Bom, mas nós vamos, no programa de hoje, receber o vereador Antônio Carlos Banha, ele é do PMDB. A gente tem um imenso prazer de receber aqui os políticos da nossa cidade, porque eles têm a grande oportunidade de falar para vocês, de nos falar também de tudo aquilo que eles têm desenvolvido. Muito bem-vindo, Banha, por estar aqui recebendo. Vereador, é sempre um privilégio para o nosso programa recebê-los, viu? Obrigado, é uma honra estar aqui no Viver em Condomínio, Sérgio Chiarella, o meu amigo Rubens Moscatelli, e a gente tem um carinho, um apreço e sabe da responsabilidade da informação, da comunicação que o seu programa tem e hoje é assistido nos 4 cantos da nossa Baixada Santista. E eu fico honrado e, logicamente, alegre de estar participando com pessoas com exponenciais da nossa região e, principalmente, na nossa modesto conhecimento, está passando aqui o que ocorre dentro da cidade, qual é a visão que nós temos hoje de Estado, de União, você acabou de falar, com relação às reformas. O país ele vai ter que acompanhar o mundo, né? A gente falava isso antes de começar o programa, o país ele vai ter que ter um algo mais para poder ter competitividade, para ter espaço, para fomentar políticas na exportação, na importação. Nós que sempre falamos aqui do celeiro da agricultura, mas tem que ser mesmo o celeiro da agricultura, porque a gente fornece praticamente o mundo. A gente vê vários países com um crescimento demográfico assustador que sequer nesse país não dispõe nem de água. E como é que sobrevivem? E você tocou num ponto extremamente importante, né? Nós temos o nosso vizinho Venezuela aí, que está nas condições que está. Por quê? Porque não tem efetivamente produção. Eles não têm quem produza alimentos lá para que eles mesmos possam consumir. E aí, além de outros pontos, né, políticos,
que envolvem lá essa grande crise que está passando a Venezuela e outros países na América Latina? Eu acho que a Venezuela, inclusive, é fruto, independentemente dessas questões, é a questão de você escolher um só produto, um só aspecto da economia que sustentava o resto, que é o petróleo. Exato. Eles são produtores, estão na OPEP. Se agarrou numa tábua só. Estão na OPEP, veja, mas você estar na OPEP é muito bom, só que você não controla o mercado. O mercado, ele impulsiona sempre e há competição. Então, se o barril tivesse a 100, 150 dólares o barril, a Venezuela estava em... Estava mandando em todo mundo. Estava muito bem. O pré-sal nosso estava ótimo. Só que não é isso. A gente tem que entender que o Brasil não pode ficar, como já esteve atrás, isolado ou blindado, sem desenvolvimento. Então a gente tem que ter reforma assim trabalhista, reforma assim tributária, reforma previdenciária, modernizar o Estado brasileiro, minimizar, tirar um monte de burocracia para todo mundo florescer, senão... E nós estamos bem arraigados, né, fixados ainda em políticas que remontam aí 40, 50 anos. A gente vê desde Getúlio Vargas, dos ganhos da CLT e das reformas trabalhistas, e a gente tem que se atualizar e mediar todos esses conflitos, sejam eles de quem, sempre vai ser aquela discussão, né? Muito para quem paga, pouco para quem recebe. Mas nós temos que equalizar e equilibrar essa relação mercado, o capital-trabalho, trabalho-capital, além das reformas iminentes que precisam sair do país. O país não pode ficar nessa um barco à deriva com regimes paternalistas. Infelizmente, a corrupção ela extrapolou já os níveis da própria política brasileira. Hoje a corrupção está intrínseca dentro da cultura do cidadão brasileiro. Então, logicamente, a pessoa fala, o político não veio de Marte, ele veio do povo. Ele veio do povo, pelo povo, mas não está sendo para o povo. Porque em muitos momentos, você também não pode jogar todos numa vala comum, e como bem disse o Moscatello, muitos são investigados. Agora, os que forem condenados, os que foram renunciar, é o que a gente não aceita. Se esse cidadão saiu já por um mandato, teve renúncia de mandato, foi expulso, teve seus direitos políticos cassados, como é que esse cidadão volta? Ele votou pela mão de alguém, votou pela mão do povo, porque ele é eleito pelo povo. Então, de todos os regimes que a gente já viu por aí, o democrático ainda é o menos pior, porque você tem a maior arma e o cidadão ele tem que começar a participar. E a gente vem de uma máxima, até de um nosso mestre de karatê, conhecidíssimo na nossa região, nosso mestre Shinzato, que veio de uma guerra, praticamente do Japão, e foi precursor do karatê no Brasil, e ele falava mesmo, nós sentamos no chão, porque nossas casas vieram abaixo, bomba atômica, e todos nós tivemos a política da união, da participação, da harmonia, do respeito e humildade, que é igual ao progresso mútuo, e não vai ter outro jeito. Esse número de partidos que você bem falou, para que esse número de legendas de siglas? É só para negociar horários, negociar dinheiro ou cargos. Subvenções. Atrás, tem partidos que já não tem um membro, um cidadão sentado no Congresso. Agora, ou sabe o que é importante? E ele recebe ainda as subvenções partidárias, que não é pouco. Não, claro que não. E outra, negocia seus horários. Agora, o que é interessante é que o nosso país está passando por um processo depurativo. E esse processo depurativo, ele não fica só, e isso aqui é um senso comum, né, nesses meandros políticos. Ele sai disso e tem que bater lá na bancada das escolas. Porque quando a gente coloca que os jovens vão ser o futuro do nosso país, não, nós temos que pensar que o presente é que vai construir o futuro deles. Então, nós precisamos agora mesmo fazer o que está sendo feito, não é? Listar, apurar e punir. Isso, sem dúvida nenhuma, é o que toda a população espera de comandos, de líderes, de governos honestos. Honestos no sentido de a contrapartida daquilo na qual foi eleito. Foi eleito para alguma coisa que é trabalhar para o povo. E, dentro daquele padrão, desenvolver uma atividade que volte para o povo.
O que eu queria resolver aqui conosco, nós três aqui, eu sei que você é presidente da Comissão de Finanças. É um fardo. Mas não vou tratar de finanças, né? Pode mas tratar, eu acho que o assunto... Mas você também é da Comissão do Idoso. Comissão do Idoso, da de segurança, então, algumas comissões nós da temos cidade. aqui... Até de defesa do consumidor, que é uma comissão muito importante. E o idoso faz parte dela. Né? Nós temos na cidade de Santos, e o nosso programa é para regionalizar mesmo, né? 22% da população, estatisticamente comprovado, de idosos. Em 2020, dá para chegar a quase 25%. E a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade extremamente acolhedora e é eleita por outros idosos que não residem aqui, que têm o sonho de vir para cá. Perfeitamente. E recentemente ela recebe uma das máximas, um dos prêmios maiores do ranking brasileiro como a melhor cidade de qualidade de vida para o idoso. Realmente, se você for analisar só as características de Santos, você já sai na frente, você tem um belíssimo jardim da praia, você tem uma cidade plana, você tem uma cidade que tem muitos atrativos, vários centros de atendimento ao idoso, que são os SECONs. Tem um povo simpático, aqui eu posso falar? Não, tem, isso é verdade. Tem mesmo, né? Porque é receptivo. Acolhedor. É verdade. Tinha um vereador, eu vou até citar em homenagem a ele, um grande amigo que eu fiz do Poder Público, o vereador Noé Carvalho. O vereador Noé Carvalho, ele fala assim: Banha, se deixar o cidadão pelado, sem roupa, na entrada da cidade, passou 3 casas, ele está vestido e alimentado. Porque essa é o espírito do cidadão santista. Ele tem essa misericórdia, essa compaixão, se trata pelo nome, é do bom dia, do boa tarde, ou boa noite. Aí nós, graças a Deus, não perdemos essa característica do cidadão, né? Que é do cumprimento. Às vezes você vê numa entrada da plataforma do metrô, parece que nós estamos numa fase de robotização, né? Empurra, vai, ninguém fala nem um bom dia, né? Olha, você sabe que o nosso programa tá bom demais, porque já acabou o primeiro bloco, eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho. E no segundo, nós vamos falar diretamente para você que vive aqui e é dessa população verticalizada. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, telespectadores, o programa Santa Casa e Você vai ao ar às quintas-feiras, às 10 da noite. As representações acontecem aos sábados, às 3h30 da tarde e aos domingos, ao meio-dia. Santa Casa e Você, informação com saúde na sua telinha. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, cada um da NET. No intervalo, nós estávamos falando aqui do número de 22% da população de Santos que são idosos, né? E essa ideia de que, se não a maioria, a totalidade dessa população vive
habitar numa habitação verticalizada, né? Grande maioria. E o Canal 2, aqui em Santos, é onde tem o maior, José Menino, né? O maior número de prédios, de verticalização. Aí eu pergunto assim, para vocês, para a gente discutir. O nosso idoso, a gente tem duas perspectivas de cuidado para ele. Uma é a social e a outra é a saúde, né? E aqui, Banha, você como vereador, né? E mais de uma legislatura, o que a municipalidade tem oferecido para esses idosos no sentido de dar a ele esse caminho social e também saúde? Por quê? A informação, talvez a gente tenha coisas sendo feitas aqui no município que não chega a informação para eles. E esse canal é para isso. Só queria complementar dizendo o seguinte, que essa verticalização é uma perspectiva de atualidade, né? Sim. E você tem cada vez mais idosos, até por conta de programas que a prefeitura oferece e da própria estruturação da família atual, morando sozinho. Então, e essa falta de cuidado que a prefeitura quer apoiar isso, né? Exatamente. Que é um ciclo, a vida da gente é um ciclo, né? Começamos criancinha, vão passando, quando chega lá na nossa fase mais idosa, nós vamos voltar a precisar dos cuidados, não é isso, Banha? É verdade, e Santos ela sai na frente porque ela sempre se preocupa com o tratamento não só dos idosos, mas as pessoas que têm dificuldade de mobilização. A gente tem alguns programas muito bem sucedidos, que foram bases experimentais, modelo do que existe na Europa sobre o programa de saúde da família, já implementado em Santos, onde alguns médicos, alguns operadores da saúde, eles rodam pelos bairros e já sabem um pré-diagnóstico do que aquela família precisa, o que aquela família tem dentro da sua casa, quais são as anomalias que existem dentro de cada paciente, dentro do bairro. Então, praticamente é um mapeamento feito dentro do bairro. E, além disso, nós temos muitos tratamentos que são feitos em casa, como o programa de atendimento domiciliar, que é aquele idoso que precisa de um tratamento, de um curativo, ou de um banho, ou de um medicamento, tem doenças que precisam de um controle maior, aferição de pressão e outras. Como programa de internação domiciliar. Como que você que está nos assistindo, né, que viu uma informação dessa, preciosa, não é? Como acessibilidade? Como que ele tem acesso a isso? Ele tem acesso porque cada cidadão, ele mora em determinado bairro. Naquele bairro tem a sua policlínica. E na sua policlínica ele vai fazer os primeiros exames e lá já vai fazer os seus diagnósticos. Depois, passado pelos especialistas da sua anomalia, da sua dificuldade, aí vai ter garantido o seu direito. O que ele está fazendo? Eu estou fazendo fisioterapia. Se tem condição de mobilidade, faz na policlínica. Se não tem, se tem dificuldade de locomoção, já vai uma equipe, ele é escalado, já cadastrado pela policlínica, é liberado pelo sistema de saúde e, logicamente, tem aquele idoso em vulnerabilidade social e também com dificuldade de locomoção. E aí nós entramos num choque. Quando chega nesse idoso que tem dificuldade de locomoção e precisa de um atendimento mais qualificado, que chamam os programas de longa permanência, que antigamente a gente falava dos asilos, uma das casas centenárias maravilhosas, que trabalha ainda muito aquém do que a gente precisa, porque não tem uma parceria mais eficaz, que é a Sociedade São Vicente de Paula, que outrora nós temos lá 300 leitos, nós funcionamos lá com 30 ou 40. Então, são políticas dessas que, por exemplo, hoje o marido e mulher trabalham. Aí o seu avô, a sua mãe, são idosos, mas eles têm um relógio biológico, precisa os alimentos na hora certa, o medicamento na hora certa, se não confunde, um medicamento é vermelho, outro é azul, mistura o da pressão com a da circulação. Temos tido muita intercorrência nos pronto-socorros devido a esse tipo de ingestão ou compra mesmo desses medicamentos em farmácias, porque tem medicamento que não precisa de prescrição médica, o cidadão vai lá e se automedica. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês. Nós temos acompanhado o governo do prefeito João Dória, em São Paulo. E ele tem fomentado e tem conseguido buscar muito na iniciativa privada e fazer essa parceria. E às vezes, na grande maioria das vezes, o que nós vemos é exatamente a dificuldade que o Estado tem por conta dos recursos
ou por que não buscar da iniciativa privada essas parcerias para tentar suprir essas necessidades? Rubens. Olha, uma das grandes questões que a gente vai ter que fazer a reforma é a forma de contratação pelo poder público, a forma de você implementar aquilo que é uma política social que já está previsto lá no orçamento do município, do Estado, da União, para a prática. Porque nós temos, por várias questões, a gestão desse dinheiro, ela não atende a todas as necessidades. Então a gente vai ter que encontrar, talvez, nessas reformas que nós estamos enfrentando aí no nosso país, um modelo que permita a eficiência do gasto público. Porque, veja, não adianta apenas eu contratar pelo preço, porque normalmente você faz o leilão, o mais barato, tal, porque a empresa quebra, se ela não tiver uma lucratividade. A gente não pode esquecer que a gente vive num país que tem um dos princípios econômicos, é a livre concorrência. Isso quer dizer o seguinte, não pode ter preço controlado. Você tem que deixar para o mercado formatar isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem a gestão pública que ela não pode se descontrolar. Você tem lei de responsabilidade fiscal, você tem outros mecanismos. Então, perfeito. Eu vejo muito essa questão com o síndico, né? O síndico ele é demandado lá pelos condôminos por várias coisas, até aquilo que não foi aprovado em pauta de assembleia, nem nada disso. Olha, precisa isso, precisa aquilo. E ele tem que arrumar dinheiro e não pode aumentar o condomínio. Você sabe que é esse modelo de governança? Mas ele foi muito feliz nessa colocação do síndico, porque as coisas acontecem na cidade, e a cidade é um grande condomínio. E a partir do momento que você tem verbas que são determinadas, não é poderá, ela deverá. Então nós temos verbas com a saúde, hoje nós temos que gastar no mínimo 15% do orçamento. Na educação, no mínimo 25% da educação. Mas não tem dinheiro. Não, mas nós gastamos ainda mais. Eu sei, mas o que eu quero colocar é esse modelo novo de governança para trazer recurso novo. Então, mas o que está acontecendo? É uma bandeira que eu tenho comigo e acho que é a bandeira mais correta. A gente tem que ficar com ônus e com bônus, porque a gente acontece as coisas na cidade. Você tem que tratar dos filhos com problema e dos filhos sem problema. Sem problema, claro. E, logicamente, o que tem acontecido? Como é que você faz planejamento se você depende de repasses do governo federal ou do governo do estado? Como nós tivemos essa crise de 2014, com essa explosão de corrupção, com falta de dinheiro, lava-jato, uma série de situações, mensalão, empresas de grande ponta, como a Petrobras, explodindo. Cifras que não extraordinárias. Eu nunca resolveria boa parte dos nossos problemas. Aí você faz um planejamento em cima, o prefeito faz o planejamento em cima disso. Aí começa o calote entre os entes. Aí eu tenho uma obra que tem que ter a participação dos 3 entes, como a saúde hoje. Há quanto nós estamos vendo de olhos nus e vai continuar atendendo, não é aqui um desserviço, é um serviço que nós estamos falando aqui, nós vamos continuar atendendo as pessoas de fora. Hoje Santos paga um preço por ser a cidade sede, capital. Nós atendemos hoje 50% da população de fora e não tem o beneplácito do governo, porque muitos não querem desfazer do seu orçamento e era simples. Você pega um cartão do SUS, eu vou ser atendido aonde? Na Beneficência Portuguesa. Passou lá. É SUS? Fica lá o dinheiro. É de Itanhaém, já transfere para cá. Nunca ninguém quis isso há 10 anos. Por quê? Vai faltar no seu cofre. Ninguém quer perder nada, só quer ganhar, mas vai passando a atividade. Fechamos um hospital em Cubatão. Qual era? A legislação diz o quê? Esse hospital em Cubatão, ele deveria ser intervencionado pelo Estado, tem a intervenção do Estado. O Estado tinha que tomar conta dele. Não foi feito isso e diluiu aquele hospital em três unidades. Santos vai atender uma parte, Praia Grande outra parte e Guarujá outra parte. Já há muito não se nasce criança em Cubatão. Nasce na cidade de Santos e em outros lugares. Por quê? Eles não têm... Até o novo mandatário está chegando agora, está tentando botar a casa em ordem, mas a gente vê que tem muitas dívidas, muita dificuldade, falta de repasse, e ninguém vive mais de IPTU e de ISS. Eu fiz uma conta recentemente devido a esse aumento ou esse reajuste ao servidor, eu falei claramente, e está lá os estudos que nós estamos levantando passo a passo, folha por folha. Hoje, se a gente colocar, a gente gasta 1 bilhão com o servidor público. E a motivação do serviço público é o servidor, ele tem que estar motivado para poder trabalhar. Só que essas pontas estão muito distantes. Ou o cidadão na ponta ele ganha muito pouco,
ou na outra ponta ele já extrapolou. Então a administração vai ter que fazer uma ampla reforma para estreitar mais essa distância, trazer para mais perto para poder fazer justiça na folha, porque só a folha com 1 bilhão ela consome o IPTU total, o ISS total, uma parte do IPVA e todo o ITBI. E aí se conseguiu detectar da onde nasceu o problema? O problema vem remontando de anos e anos de incorporações, de situações de paternalistas, de quinquênios e partes do cidadão no maior alto de poder. Você chega a ter, numa das análises da folha de pagamento, que você tem 800 ou 600 cargos que consomem mais a folha do que 3.000 pessoas em determinada faixa de salarial. A faixa começa de 3 salários mínimos para cima. E temos faixas até 15 salários mínimos para cima. Está na hora de arrumar isso. Isso que o Banha está falando aqui, há 3 ou 4 mandatos atrás, era outro prefeito, que hoje é deputado federal, já existia o problema, que eram as aposentadorias de grande alcance dentro da prefeitura, direitos adquiridos, a gente sabe, enquanto advogado, que eles existem e são exercidos, e foram erros do passado. Então a gente tem que encontrar uma situação que... São as reformas que vocês tanto falam. Tem que ter. Eu gostaria até de tratar a reforma como modernização. Essa que é a verdade. Hoje até acordei hoje com uma notícia, devido a esse lava-jato, situações de reforma, o pessoal anseia dias melhores, ele quer que o país volte a competir, precisa de mercado de trabalho, precisa girar essa economia, não só na cidade, mas como nos estados. Mas quem vai fazer isso? São essas pessoas que estão lá, que estão sendo denunciadas. Hoje eu vi 4 projetos, até acho que é o Miro Teixeira tem um deles, que fala sobre eleger uma constituinte agora, para fazer todas as reformas. Olha, não é uma má ideia se a gente pensar como um todo, porque será que o cidadão vai cortar na perna da carne quando estiver fazendo a sua constituinte? Eu quero ver. É por isso que já estão falando até em voto em lista, porque o cidadão não vai botar nem a cara mais para pedir o voto. Ele vote aqui nessa bandeira. Então, eu tenho algumas preocupações. Eu vou ter aqui assumir publicamente de trazer o vereador Antônio Carlos Banha de volta para o programa, porque acabou o tempo. Eu vou ter que encerrar. E nós não conversamos nada ainda do que nós gostaríamos. Tinha muito assunto para tratar com o vereador, mas eu já me comprometo de antemão em trazê-lo de volta. Muito obrigado, Rubens Moscatelli, pela sua presença. Foi muito bom a gente participar. Realmente, Querela, pode contar com o meu apoio no convite. Espero que o Banha possa vir numa outra ocasião para a gente poder tratar de temas de importância, né? Mas eu acho que essa breve passagem que a gente teve aqui já nos ajudou muito a entender o que está acontecendo, ou pelo menos iniciar as discussões dentro de casa para poder ser melhor cidadão. Esteve também conosco o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB. Muito obrigado pelo convite. Já está convidado novamente para voltar, viu? Será uma honra e, com certeza, todas as vezes que for chamado, é uma honra participar num debate tão salutar, tão proveitoso, e a dona de casa sabe que ela não pode gastar mais do que ela arrecada. E é justamente isso que a gente tem essa missão hoje, como presidente da Comissão de Justiça, de Finança, está apontando, não só para o prefeito, mas para a própria Câmara, ter esse respeito com o erário e, principalmente, a gente dar uma mudança. A mudança precisa e ela se faz salutar no momento de agrura, de dificuldade, é justamente com parceiros como vocês, que mostram a dificuldade do dia a dia, que nós temos que empregar essa expertise, esse conhecimento dentro da casa pública, que é a Câmara e a Prefeitura de Santos. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos trazer o vereador de volta. Esperança sempre. Fique conosco, acompanhe a programação da TV Com e até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.